Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Bom dia, muito bom dia a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. O Conexão Potiguar cobriu o primeiro Congresso Potiguar de Gestão Pública Municipal e ouviu alguns dos participantes. Neste primeiro bloco, vamos ouvir o palestrante Tiago Guterres, que falou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e o último ano de mandato. O Tiago Guterres é procurador-chefe do Ministério Público de Contas junto ao TCE. Vamos à entrevista. Doutor Tiago, quais são as principais dúvidas que o senhor sentiu aqui por parte dos gestores? Bom, os gestores vieram para esse congresso com bastante dúvida em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. O que eu apontei aqui na palestra foi basicamente ressaltei a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para as finanças dos municípios, para o desenvolvimento do país e falei especificamente das normas relativas ao último ano de mandato, já que muitos deles estão encerrando o mandato agora em 31 de dezembro. Então, muitos deles vieram com dúvidas em relação especificamente ao último ano do mandato do gestor, quais são as normas que eles precisam cumprir. E eu diria que as principais dúvidas estão em relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede que o gestor contraia a obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres. Então, a partir de 1º de maio, o gestor não pode, via de regra, contrair a obrigação de despesa se não deixar dinheiro em caixa para ser pago neste exercício ou logo em seguida. Então, há muitas dúvidas em relação a isso, porque muitos dos gestores estão com repasses prometidos pelo governo federal que não foram concluídos. Então, eles estão com receio de contrair a obrigação nesse período e incorrer em alguma sanção administrativa ou penal por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que nós ressaltamos aqui é que é possível contrair a obrigação de despesa nos 2 últimos quadrimestres, desde que existe disponibilidade em caixa do total do valor. E se não puder ser pago integralmente neste exercício, que seja pago logo em seguida, mas com o dinheiro em caixa deixado para o sucessor. Isto independente do atual gestor ser candidato à reeleição ou não? Isso independente. Mesmo que o gestor seja reeleito, ele tem que cumprir com essa norma. Mesmo que ele não vá sofrer como gestor pela uma eventual dívida deixada pelo governo anterior, já que ele foi reeleito, mesmo que isso ocorra, ele tem que se submeter nesse período às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E parece que alguns gestores têm bastante dúvida quando essa despesa não diz respeito ao município em si, mas a outro ente federativos, como por exemplo o governo federal, notadamente em relação a questões de aumento de salários, como o aumento do piso dos professores ou aumento do salário mínimo. Qual a recomendação nestes 2 casos? Bom, em relação ao aumento de pessoal, há uma norma específica, que é a norma que veda o aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao encerramento do mandato. E isso vale não só para prefeitos, como presidente de câmaras, como para presidente de órgãos como o Tribunal de Justiça, Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, todos eles estão submetidos a essa regra. Então, em relação à despesa com pessoal, há uma norma específica que é a vedação do aumento em relação aos os últimos 180 dias do mandato. E o que a lei dispõe, a lei é clara, ela veda qualquer tipo de aumento. Então, não há possibilidade de fazer qualquer aumento nesse período. É preciso entender que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei nacional e leis específicas, acordos específicos feitos com categorias não podem se sobrepor a essa lei. Então, a lei veda e é preciso segurar qualquer tipo de aumento nesse período, deixando para que seja feito no período seguinte. No caso de obras que demoram bastante tempo, de um ano para outro, algumas obras elas não terminam em 120 dias, em 3 meses. Como é que se faz? Qual é a leitura em relação a essas questões? Bom, em relação a obras que são serviços de prestação continuada, aqueles serviços que a própria legislações dizem que podem correr à conta de outros créditos dos orçamentos dos exercícios seguintes, esses serviços de prestação continuada, que são serviços que podem ser estendidos até 60 meses, esses serviços podem ser contratados, mas mesmo assim o gestor tem que se preocupar em relação à parcela do exercício. Em relação à parcela especificamente até dezembro, o gestor tem que se preocupar
com os recursos que vão ser deixados para essas parcelas. A partir do próximo ano, aí do próximo exercício, a partir de janeiro do próximo ano, é que o gestor, esse valor deve ser pago com o orçamento do exercício seguinte. Mas é preciso que o gestor tenha a preocupação em relação aos valores contratados neste exercício que ele deve deixar. Isso se a obrigação for contraída agora a partir de 1º de maio. Para ficar definitivamente claro, o gestor só pode contrair qualquer investimento, qualquer despesa até 30 de dezembro do atual mandato. Isso, o gestor pode contrair a partir de 1º de maio, para os mandatos que vão se encerrar em 31 de dezembro, o gestor só pode contrair a obrigação de despesa a partir de agora se tiver com dinheiro em caixa, se deixar o dinheiro completo lá, a não ser nesses serviços em relação a serviços de prestação continuada, que ele tem que deixar em relação especificamente só à parcela deste exercício. Ok, você então acompanhou a entrevista de Tiago Guterres, que participou do 1º Congresso Potiguar de Gestão Pública Municipal. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência com mais uma entrevista. É um minuto só.